Ó, o pessoal tá entrando aí. Tá. Fica à vontade, professor. Obrigado. Isso aí. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Deixa eu só abrir o chat aqui. Nós já vamos começar a nossa aula de hoje. Quem está aqui comigo, deixa eu ver. Pedro, Suzane, Hugo, Natália, João, Vitor e Victor. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Então, vamos carregar aqui a minha apresentação de hoje. E beleza. E aí, pessoal, todos vendo bem aí a apresentação e me ouvindo bem? Cadê os OKs aí? Ah, muito bom. Já vi aqui. Então, vamos nessa. Bom, pessoal, hoje nós vamos retomar um pouco mais sobre a questão do ser humano, né? Nossa biologia animal, mas nós ainda estamos lidando bastante com a questão do ser humano. Então, nós falamos recentemente sobre as questões voltadas também para a parte dos sentidos, falamos dos sistemas, e ok, hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito importante no mundo animal, que é a reprodução e fertilidade. Porém, na aula de hoje, nós vamos tratar especificamente sobre a reprodução e fertilidade de um animal muito peculiar, que é o ser humano. Tá ok? Vamos lá. Bom, eu vou começar a nossa aula. Normalmente eu gosto de começar a aula muitas vezes com uma pergunta. Então, a pergunta que eu faço para vocês, então respondam aqui no chat ou no áudio, quais sistemas envolvidos na reprodução humana? Se nós pensarmos lá dos vários sistemas do corpo humano, quais são os principais sistemas que estão envolvidos na questão da reprodução? O que vocês me diriam sobre? Vamos lá, vamos ver o que aparece aqui no campo das ideias. Pode falar, Pedro. Ovário. Ovário? O ovário é um órgão, né? O ovário é um órgão, mas aí precisamos entender em que sistema ele está envolvido. Certo. Oi? É o órgão humano, quer dizer, o órgão feminino e masculino? Mais um pouquinho que isso, né? Ele está dentro ali do sistema reprodutor, né? Do sistema reprodutivo, certo? O que mais será? Mas que mais, além do próprio sistema reprodutor, o que mais? Que outros sistemas estão envolvidos na reprodução humana, será? Eu falei ovário? Você falou do ovário. O ovário é um órgão, na verdade, né? Um órgão, uma parte do Óvulo. sistema reprodutor, né? Oi? Óvulo. Óvulo. O óvulo também. O óvulo, ele está dentro... Ele é um produto ali do ovário, né? Mas vamos lá, ó. Quando a gente fala em sistemas, nós estamos falando disso aqui, ó. O primeiro deles é o sistema endócrino, né? Então, o sistema endócrino é o sistema relacionado às glândulas endócrinas. Então, nós já conversamos disso alguma aula aí atrás. Então, o que é o sistema endócrino? O que é uma glândula endócrina? A glândula endócrina é um órgão do seu corpo que vai produzir uma substância que vai ser lançada na corrente sanguínea para alguma coisa. Então, essas substâncias são chamadas de hormônios, certo? Então, hormônios são as substâncias produzidas nas glândulas endócrinas. E o sistema endócrino tem tudo a ver com a reprodução. Por quê? Porque todo o ciclo reprodutivo envolve ali uma grande quantidade de hormônios, de substâncias que são extremamente importantes para que o metabolismo do corpo funcione no sentido de fazer com que a reprodução aconteça, tá? Então, sistema endócrino relacionado lá com a produção de hormônios. Outro deles é o sistema nervoso. A reprodução humana, ela acontece através da relação sexual.
E isso, logicamente, envolve uma série de sentidos. E nós estudamos, agora muito recentemente, a respeito do sistema nervoso e dos 5 sentidos do nosso corpo, né? Quais são mesmo os 5 sentidos? Vamos lá. Cadê a turma? A turma não acordou ainda aí, ó. Tem gente que não voltou ainda do intervalo, hein? Vamos lá. Quais são os 5 sentidos do nosso corpo? Tato, visão, Tato, visão. Oi? visão, audição, Visão. paladar, Paladar. visão. É Ó, tá isso? faltando um. Faltou um. Ó. Tato, Visão, visão. Hã? visão. Faltou o olfato. Olfato e paladar, né? Eu Certo? falei paladar. Ó, olfato, paladar, visão, audição e tato, certo? Os 5 sentidos. Então, o sistema nervoso está envolvido aí na reprodução humana, porque para que ela aconteça é necessário uma grande ativação aí dos nossos sentidos. Logicamente, o sistema, né, o sistema genital, o sistema reprodutor, né, é o principal sistema, é onde estão lá localizados os órgãos genitais e também, né, aonde são produzidos os gametas, né, óvulos e espermatozoides. E, logicamente, o sistema circulatório, né, tudo no nosso corpo tem a ver com o transporte de substâncias, e isso está relacionado com o sistema circulatório, além do que, quando se fala da reprodução humana, nós estamos falando ali de reprodução sexuada, e a reprodução sexuada, principalmente relativa ao homem, ela é mais dependente ainda do sistema circulatório para que o órgão sexual funcione, certo? Vamos lá. Então, circulatório é o funcionamento dos órgãos? Não, circulatório é toda a parte de transferência de substâncias através do sangue. Então, o seu sangue é que transporta tudo o que é necessário, né? Os nutrientes, os gases, né? Tanto o oxigênio que entra quanto o CO2 que sai. Né? Então, isso tudo é relacionado com o sistema circulatório. E como nós estamos falando de reprodução humana, também o órgão sexual masculino é o pênis. E o pênis, ele funciona, né, com a ereção em função do acúmulo de sangue. Então, você está muito relacionado ao sistema circulatório, certo? Então, vamos lá. Bom, um outro ponto dentro de tudo isso é a fecundação. Então, o que é fecundação? Fecundação é o processo pelo qual o espermatozoide, né, ele perfura a parede do óvulo e adentra o óvulo e se funde com o núcleo do espermatozoide, se funde com o núcleo do óvulo. Isso é fecundação. Então, o espermatozoide e o óvulo são gametas. Então, ou seja, células sexuais. Então, são as únicas células do nosso corpo que têm 23 cromossomos. Então, o espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos. Todas as outras células, né, sejam elas da pele, do sistema nervoso, do sistema muscular, do sistema ósseo, seja lá da onde for as outras células, elas vão ter 46 cromossomos, tá? Então, sempre o dobro. Os gametas é que tem 23. Então, espermatozoide e óvulo tem essa diferença essencial aí em relação às outras células do organismo, beleza? Tudo bem? Muito quietinho, posso seguir? Vamos lá. Vamos conversar então um pouquinho sobre a célula sexual masculina, que é o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele tem esse formato que está aí na imagem do slide. Então, ele tem normalmente aqui, ó, uma cauda. Então, nós temos 3 peças, né? Aqui. Ele tem essa parte principal aqui em cima, que é a cabeça do espermatozoide, é onde fica o núcleo da célula, com toda a informação genética, e também uma ponteira chamada acrossomo, que é uma parte ali, uma estrutura que possui enzimas
digestivas, e essas enzimas, quando elas são liberadas pelo espermatozoide na parede do óvulo, justamente para amolecer os tecidos do óvulo para que o espermatozoide possa fecundá-lo. Aí você tem essa peça intermediária que está aqui, ó. Ó. Vocês sigam o meu cursor aí, ó, nos slides, ó, tá vendo? Ó, tem uma pecinha aqui, ó, depois da ponteira, antes da cauda aqui, ó. Essa pecinha é chamada de peça intermediária, e ela tem várias mitocôndrias. O que é a mitocôndria? Mitocôndria é aquela organela da célula voltada para respiração celular, certo? Então, ou seja, para geração de energia. Como o espermatozoide ele vai precisar de muita energia, então o espermatozoide ele tem ali aquela peça especializada em geração de energia, porque tem várias mitocôndrias. E você tem, né, ali um prolongamento de proteína que parece uma cauda, que é chamada de flagelo. Então, esse flagelo, a função dele é propiciar a movimentação mesmo do espermatozoide, tá? Para que o espermatozoide possa chegar até o óvulo. Tudo certo até aí, pessoal? Sem dúvidas? Posso seguindo? Então vamos. Vamos entender agora um pouquinho do sistema genital masculino, né? Então, o sistema genital masculino, ele tem ali vários órgãos. Então, vamos parte a parte, né? O primeiro órgão a ser falado é o testículo. Então, tá aqui, ó. Testículo. Ele fica dentro de uma bolsa, que é o saco escrotal, e o testículo é aonde se produz, né, o espermatozoide. Esse espermatozoide é produzido no testículo e armazenado nessa outra estrutura aqui, ó, conexa ao testículo, que é o epidídimo. Perdão. O epidídimo, né? Então, o epidídimo é um estoque de espermatozoides. Ok. Para onde vão esses espermatozoides? Esses espermatozoides, eles saem da bolsa, né, do saco escrotal, e ele não vai direto para o pênis, ele vai através de um canal chamado canal deferente. Ele sobe, faz todo esse trajeto aqui, ó, que meu cursor está fazendo, e ele vai chegar ali nas proximidades da próstata. A próstata é esse órgãozinho pequenininho aqui, ó. Aqui, o que vai acontecer? O espermatozoide chega e também tem uma vesícula aqui, ó, um órgãozinho aqui chamado vesícula seminal. A vesícula seminal é a que vai produzir o sêmen, tá? Então, o esperma, ele é produzido aqui. Olha a diferença, o esperma é produzido aqui. Muita gente tem essa dúvida, pensa que o esperma, ele é produzido no testículo, e não é verdade. No testículo são produzidos os espermatozoides, o esperma está aqui, a vesícula seminal. A próstata dá passagem aqui para o canal que vai até a uretra e desemboca ali no pênis do homem, tá? E daqui o sêmen carregando os espermatozoides é expelido do corpo. A bexiga, que está sendo mostrada aqui, ó, ela, apesar dela estar aqui, ela não faz parte do sistema reprodutor. Ela só está demonstrada aqui, por quê? Porque a vesícula seminal e a próstata são órgãos muito próximos da bexiga, tá? Pode perguntar, Pedro. Diga. Pera aí, professor, repete de novo. Vamos lá. O testículo ligado ao epidídimo. Epidídimo, aqui. Ó, você está acompanhando aí O que que meu. Tá manda? acompanhando aqui. Vamos lá. Vou O que repetir, que ó. manda pra Vamos lá. próstata? Tá, peraí que eu vou explicar. Vamos lá. Ó, tá acompanhando aí o meu cursor aqui na tela, né? No slide, né? Ó. Então, essa parte que tá aqui, ó, em mais escura é o testículo. Essa parte mais clara é o epidídimo, né? Então, o testículo produz o espermatozoide, ali, aquele conjunto de células reprodutivas que nós vimos no slide anterior. O epidídimo é onde ele é estocado, ele é produzido. Imagina que se fosse uma fábrica, o testículo seria a parte da produção, o epidídimo seria o estoque, certo? Aí esses espermatozoides, eles são lançados
aqui nesse canal, ó, que é chamado canal deferente, ó, que é esse canal que ele vai lá em cima, dá a volta pela bexiga e volta por trás da bexiga, chegando na próstata. E a vesícula seminal tá aqui, ó, que produz o sêmen. Então, aqui, nesse canal, mistura tudo. E, inclusive, também o chamado líquido prostático. O líquido prostático, ele é um líquido produzido na próstata, ele sai do órgão sexual masculino um pouquinho antes da ejaculação, e ele tem um pH mais alcalino. Para que serve isso? Né? Para neutralizar a acidez, tanto de qualquer resíduo de urina que o homem tenha aqui na uretra, quanto a acidez natural da vagina da mulher. Então, para isso que serve o líquido prostático, tá bom? Aí a uretra é o canal por dentro do pênis que vai expelir ali o sêmen com os espermatozoides. Então, na Ficou claro agora? na vesícula seminal produz o quê? Produz o sêmen, o esperma, produz, né? O sêmen. Então, a tá. E vesícula a seminal vai próstata? produzir o sêmen, aquele líquido esbranquiçado viscoso. É isso que a vesícula seminal produz, tá? Vamos lá, ó. Que é isso aqui que nós temos aqui na imagem. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é uma fotomicrografia, ou seja, uma foto feita com um microscópio do esperma humano, tá? E aí, o que tem aqui, né? Água, aminoácidos, frutose, né? Que são açúcares. Por quê? Porque como o espermatozoide vai precisar de muita energia, ele precisa desses. Na verdade, o esperma ele é um meio de transporte para os espermatozoides, mas ao mesmo tempo ele é um meio nutriente. Então, ele tem lá aminoácidos, frutose, enzimas, vitaminas B, C, ácido cítrico, colesterol, sais minerais como cálcio, zinco e ferro. Então, tudo isso está relacionado com o fato do quê? O espermatozoide ele é uma célula muito específica do corpo humano. Por quê? Porque ele tem que ficar vivo, é uma célula que tem que ficar viva fora do corpo do homem por algum tempo. É a única célula que vai acontecer isso. Ela vai ficar viva fora do corpo do homem. O homem vai expelir através da ejaculação dentro do corpo da mulher e aquela célula, o espermatozoide, já tem que ficar viva para conseguir chegar até o óvulo. Então, por isso que o esperma humano ele é uma substância com uma quantidade enorme de substâncias que para as células, ali, para os espermatozoides, elas vão ser nutrientes naturais, tá? O pH, ali um pouquinho mais do que 7, então é levemente alcalino, ok? Bom, e como é que funciona o mecanismo aqui, ó, interno do órgão sexual masculino? Então, um ponto importante são essas estruturas que tem na parte interna, que são chamadas de corpos cavernosos, né? Então, os corpos cavernosos, assim como o corpo esponjoso aqui que está em volta da uretra, né? São estruturas que estão ali ao longo de todo o órgão sexual masculino. E elas, se você fosse comparar com alguma coisa, ela seria muito semelhante a esponjas. Por quê? Quando elas estão sem líquido, elas são mais flácidas, então aí o órgão sexual vai estar flácido. Agora, quando acontece do homem sentir ali, ter alguma sensação que o deixa excitado, que faz com que o órgão sexual ele fique ereto, o que está acontecendo? Né? Na verdade, aqueles corpos cavernosos e o corpo esponjoso estão sendo preenchidos de sangue, totalmente preenchidos de sangue. Então, por isso, o órgão sexual ele muda e fica ereto. Né? Tem a ver com a pressão sanguínea, não só a pressão sanguínea, mas principalmente ali com o preenchimento do sangue naqueles corpos cavernosos. Isso explica, por exemplo, por que normalmente uma série de medicamentos causam um problema de dificuldades de ereção para o homem. Né? Por quê? Justamente
porque prejudicam de alguma forma a circulação sanguínea, tá? Vamos lá, agora vamos entender um pouco do outro lado, que é o sistema genital feminino. Bom, aqui nós temos, né, um diagrama do sistema genital feminino. Então, isso aqui é a ilustração aqui, ó, do que é a vagina da mulher. E aqui, como há uma diferença, aqui, ó, uma separação, que é o colo uterino, e para cima você tem a cavidade uterina. Então, é onde fica o útero da mulher. Essa parte que está aqui, ó, mostrada aqui como se fossem aqui umas partes onduladas, isso é o tecido da parede do útero, que é chamado de endométrio. Então, já ouviram, provavelmente alguns de vocês já têm ouvido falar a respeito de uma doença chamada endometriose, né, que acomete algumas mulheres. Nós vamos falar um pouquinho disso, não sei se nessa aula, na aula seguinte, vamos ver se é um dos últimos slides aqui, se der tempo, falamos ainda hoje. Bom, você tem o oviduto, que é aqui o canalzinho que está no final aqui do útero, para entrar para a tuba uterina ou a trompa, né? Se falava antes. Hoje, o termo mais normal é a tuba uterina, né? Então, o que acontece? A tuba é esse... Aqui são duas, né? Uma de cada lado, e ela vai ligar ali a ponta do útero até o início aqui, ó, uma ligação com o ovário. O que é o ovário? O ovário é o órgão aonde é produzido e armazenado os óvulos da mulher. Então, normalmente, a mulher vai ovular vai liberar né, óvulo por vez durante cada mês, né? Então, durante o ano, 12 vezes, ela vai liberar um óvulo de cada vez, tá? Que isso faz parte do ciclo da mulher. Bom, o órgão genital propriamente dito, ele tem aqui as suas peculiaridades e tem aqui os seus nomes específicos, né? Então, você tem aqui o próprio orifício vaginal, aí você tem aqui várias camadas de pele, né? Então, que são ali a parte dos pequenos e grandes lábios, né? Então, para que servem essas peles? Elas são protetivas, são proteção para o órgão da mulher. Tem aqui o clitóris, que fica mais acima, aqui, que é, na verdade, o órgão de maior sensibilidade da mulher, né? Então, quando ela está tendo uma relação sexual, e aquele órgão, ele é extremamente vascularizado, então tem bastante vasos sanguíneos e também muitas terminações nervosas. Então, ele está muito relacionado com o prazer feminino durante a relação sexual, certo? Pode falar, Pedro. Professor, é que eu vou perguntar muito por causa que isso daí realmente é meio complexo. Mas você consegue explicar, então, direitinho de novo? É porque eu entendi que a vagina seria a vagina é o espaço onde entra o pênis. Depois tem esses outros 5 aqui. Explica de novo, por favor. Vamos lá. Então, tudo bem. Vamos aí, ó. Então, você tem razão, ó. A vagina é a parte do orifício ali da parte inferior do aparelho do sistema genital feminino, que é até ao final da vagina, que é até onde o pênis vai durante uma relação sexual. Vai até aqui, né? Ou, lógico, né? Isso vai depender muito de tamanho, mas independente dessa questão de tamanho, vai chegar sempre no máximo aqui, daqui não passa. Por quê? Porque aqui você tem a divisão que é o colo uterino, então para cá não passa nada, né? Então você vai ter aqui só um canal por onde o esperma vai estar e o espermatozoide vai migrando por aqui. Essa região aqui, ó, que está em cor de rosa mais escuro, é o endométrio. Então, o endométrio é o revestimento interno do útero da mulher. Aonde? É a cavidade uterina? Aqui dentro da cavidade uterina, aqui, ó, tá vendo que dentro da cavidade uterina tem essa parte aqui, ó, essas 3 partes mais rosa aqui, ó, parecem ondulações? Isso aqui é o endométrio. O que é isso? É a parede de dentro da cavidade uterina. Então, imagina a cavidade uterina como uma área oca,
e a parte de dentro, a parede de dentro é o endométrio, tá? A de dentro é o endométrio. Aí você tem aqui o oviduto, ó. O oviduto é o canal que, onde o útero termina, e aqui, ó, ele vai dar acesso à tuba uterina, que é essa parte que está sinalizada em vermelho aqui. Então, ele são dutos, né? Como se fossem túneis. E aí você tem o acesso aqui até o ovário. Então, o ovário é o órgão mais importante aí da fertilidade da mulher, porque no ovário é que vai ser produzido o óvulo, tá? Produzido e armazenado os óvulos da mulher. E aí, uma vez a cada mês, a mulher vai liberar pelo menos um óvulo para que seja completado o ciclo feminino, tá? Lógico, pode liberar mais? Pode liberar mais. Se liberar 2 ou 3 em um determinado mês e eles forem fertilizados, aí você tem a questão dos gêmeos, né? Mas não? A tuba uterina seria o quê? A tuba uterina? Seria A tuba uterina é um duto, né? Um canal, né? Então, um outro aqui, canal. aqui, o óvulo ele vai sair aqui dessa estrutura que tem amarelo aqui, ó. Tá vendo que tem uma ponteirinha aqui, ó? Essa ponteirinha é por onde o óvulo vai sair. Aí ele vai acessar aqui a tuba uterina. E ele vai começar a subir o óvulo. E o espermatozoide vai chegar por aqui, ó. E vai encontrar com o óvulo aqui ao longo da tuba uterina em algum lugar. E aí você vai ter ali a fecundação, beleza? Tá bom. Vamos lá. Vamos terminar aqui, ó, que nós estávamos falando do aparelho genital feminino. Então, nós falamos dos pequenos e grandes lábios, que são peles aqui, são dobras de pele protetivas. Você tem aqui o ímen. O ímen é uma membrana, uma pele mais fina, que se rompe após a primeira relação sexual. E aqui você tem o meato uretral. O que é o meato uretral, né? Que seria o orifício da urina, né? Da uretra da mulher. Tá? Então, diferentemente do homem, o homem ele tem ali sai tudo pelo mesmo canal, né? Tanto o esperma quanto a urina no mesmo canal que a uretra. A mulher não. A mulher ela tem o orifício vaginal aqui, aonde ocorre a relação sexual, e ela tem o meato uretral aqui, que é ali o orifício da uretra, por onde sai a urina, tá? Vamos em frente. Esse aqui que nós temos na imagem é o óvulo. Então, o óvulo é a maior célula do corpo humano, e ele tem aqui, ó, estão vendo aqui umas estruturas aqui quase que sinalizadas em pink. Então, essas estruturas são essas aqui, ó, que estão aqui no diagrama. O que é isso? Isso é a chamada corona radiata, né? Então, são as células coronais, né? Então, o que essas células coronais elas fazem? Além de revestir todo o óvulo, elas são responsáveis pela emissão do sinal químico que vai fazer com que o espermatozoide consiga chegar até o óvulo. E aqui você tem, ó, é uma célula com núcleo e com citoplasma, certo? Vamos lá. E ela tem uma camada intermediária aqui de células chamada zona pelúcida, também protetiva e que vai ser rompida aqui quando o espermatozoide passar por aqui. Bom, quando nós falamos da parte da mulher, a mulher ela tem uma idade fértil, né? Então, o que é isso? A idade fértil, ela tem dois pontos, que é a menarca e a menopausa. Então, esses pontos, eles podem variar um pouco, dependendo de uma série de fatores, desde fatores genéticos a outros fatores, mas a menarca é a primeira menstruação que a mulher tem. Então, é isso que diferencia ali, biologicamente, o organismo da mulher em termos reprodutivos. Então, a mulher, ela está ali dentro da infância, enquanto ela ainda não menstrua. A partir do momento que ela menstruou, ali, ocorre a menarca. Então, não estou dizendo que quando menstrua a mulher fica adulta. Claro que não, de jeito nenhum. Ela é uma criança, ainda é uma adolescente. Porém,
biologicamente, a partir da primeira menstruação, a menina ela tem condições biológicas para gerar uma criança. Ela consegue já, né, ficar grávida a partir da menarca. Então, a partir da primeira menstruação. Essas menstruações elas vão ocorrer todos os meses ao longo da vida da pessoa. Ela vai passar ali a adolescência, vai entrar na idade adulta, vai chegar ali no meio do caminho, né, na idade, ali na idade média dela. Depois ela vai começar já a, a ser uma jovem senhora, e aí ela vai chegar num ponto que é a menopausa. A pré-menopausa e pós-menopausa são chamadas de climatério, que é esse período todo, porém, a menopausa propriamente dita, ela é um ponto. Qual que é esse ponto? É a última menstruação da mulher na vida dela. Então, menarca, a primeira, né, tem lá, então isso varia, tem mulheres que menstruam ali com 11, 12 anos, tem mulheres que vão menstruar com 14, isso varia, mas ali é a menarca, a primeira menstruação, a última menstruação é a menopausa. Normalmente, a grande maioria das mulheres tem essa fase mais ou menos ali por volta dos 50 anos. Mas tem mulheres que têm menopausa mais cedo, tem mulheres que têm uma menopausa um pouquinho depois. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas mais ou menos ali, diríamos que entre 11 e 14 anos, a maior parte das mulheres vão menstruar pela primeira vez, e mais ou menos ali na faixa dos 50 anos, a maioria das mulheres vão ter a sua última menstruação. Tá bom? Tudo bem aí? Até aí? Tranquilo? Todo mundo quietinho aí hoje, eu não tô vendo nem os okzinhos aí que aparecem de vez em quando. Mas estão entendendo tudo? Ah, Suzane, aí sim. Tá entendendo tudo, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos lá, se qualquer dúvida, para o jogo aí que a gente explica, tá bom? Vamos aí. Vamos entender agora um negócio muito importante, que é o ciclo feminino e a fertilização, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, para a gente entender o que é essa imagem que está aqui. Essa imagem é um gráfico. Só que esse gráfico ele está falando de 5 coisas diferentes, em função do mesmo. Então, vamos olhar aqui o gráfico, ó. Ele está falando aqui do 0 até o dia 28, ou seja, os 28 dias do ciclo feminino, tá? Ok. Então, o que acontece durante o ciclo feminino? Lembra que nós falamos lá sobre hormônios agora há pouco? Falamos que tem tudo a ver reprodução com hormônio, certo? Não falamos disso? Então, vamos entender aqui o que isso quer dizer. Primeiro, ó, a hipófise, lembra lá quando nós falamos lá do cérebro? Nós falamos de algumas glândulas, uma delas é a hipófise. A hipófise, ela vai produzir 2 hormônios, o chamado LH e o chamado FSH. Então, esse hormônio, ele vai ficar estável durante todo o mês no corpo da mulher. Com exceção, ali mais ou menos do meio do mês, quando esses hormônios vão dar um pico. Ou seja, eles estão num valor ali estável, de repente, opa, aumenta pra caramba, dá um pico e volta. Então, ele vai acontecer isso uma vez por mês, tá? Então, vai subir aqui, ó, o LH e vai subir aqui o FSH. Quando isso acontece, o que ocorre? Ó, a mulher entra aqui, ó, nesse período, que é o chamado de período fértil, que é essa fase luteínica aqui, ó, que vai do 14 até o 28. Isso aqui é o período fértil da mulher. Então, nesse período é que ela pode engravidar. Então, o que vai acontecer neste período aqui, ó? No ovário dela, ela vai ter esses hormônios aqui, ó, subindo, né, ó, progesterona sobe e o estrogênio também tem essa curva. Quando eles descem aqui, termina o período fértil. Nesse período, como é que tá lá no ovário aqui, ó? Como é que tá o estado do óvulo? Então, ele tá tendo, ó, o crescimento do folículo até o 14º mês, quarto dia. Aí aqui, ó, no início
do período fértil, a mulher ovula. Então, ela faz isso, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse ponto que tá aqui, ó, no cursor do meu slide aqui, ó. É a ovulação da mulher. A mulher ovulou aqui. Ovulou, o que que vai acontecer? O óvulo, ele vai sendo movido aqui dentro da onde? Dentro da tuba uterina. Olha lá, o Pedro tinha perguntado para que serve a tuba uterina. Ó, a tuba uterina é aqui, olha, é esse canal e o óvulo vai passando por ele. O espermatozoide, opa, ele vai subindo aqui pelo útero e ele vai encontrar aqui, olha os espermatozoides aqui, fecundando, fertilizando aqui o óvulo, aqui na tuba uterina. E a partir daqui, você tem a formação de um zigoto, né? E essas células vão se dividindo para poder formar aqui o blastocisto que vai ser implantado na parede do útero, certo? Bom, esse último gráfico de baixo aqui, o que que ele mostra? A espessura da parede uterina da mulher. Como é que chama a parede uterina lá que nós falamos agora há pouco? Endométrio, certo? Então, isso representa ali a espessura do endométrio. O endométrio, durante o período fértil, que está mostrado aqui no gráfico, o endométrio ele fica mais espesso, fica mais grosso. Para quê? Porque ele precisa ficar mais resistente para o caso da mulher engravidar e ter um blastocisto aqui, ó, implantado na parede do útero. Então, ele precisa estar mais espesso, ele não pode estar fininho, senão ele não consegue segurar. Olha ali, aquele princípio de embrião que está se formando, certo? Bom, e se a mulher não engravidar, pro Daniel, o que que acontece? Aí, o que acontece é que aqui no finalzinho do mês, né, esse excesso de tecido que se formou, ele vai descamar e a mulher vai eliminar isso através da menstruação. Aí, terminou a menstruação aqui, ó, volta tudo de novo, começa a fase folicular outra vez, crescendo aqui mais um óvulo aqui, sendo pronto para ser ovulado. E isso vai em ciclos durante a vida toda da mulher. Beleza? Deu para entender aí como é que funciona? Ah, tem o último gráfico aqui, ó, que eu não falei, ó. A temperatura humana, ali 36,5, né? A mulher, ela tem uma elevação da temperatura, aqui que pode chegar até quase meio grau aqui, ela pode chegar quase a 37 graus aqui durante o período fértil. Então, é normal que durante o período fértil a mulher sinta calor, né? Por que que isso acontece? Porque realmente existe uma elevação na temperatura corporal, tá? Essa imagem que está aqui, ela é só ilustrativa para vocês, ela fala da nidação. Nidação é esse processo aqui, ó, que está aqui, ó. Quando as células vão se dividindo, formando as primeiras células, elas formam uma estrutura chamada blastocisto, que vai fixar aqui na parede do útero. Essa fixação chama-se nidação, tá? Então, aqui, esse exemplo que está aí, você tem ali um embrião ali mais ou menos em torno do 6º dia, que é quando ele vai se fixar ali na parede do útero, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre um outro tema, né, bastante polêmico, inclusive, que é a questão da infertilidade masculina. Então, o que que é isso, né? Primeiro de tudo, vamos entender a diferença. As pessoas pensam que esterilidade e disfunção erétil são a mesma coisa. São, né? Esterilidade é a dificuldade de gerar um descendente. Então, você tem lá, o cara tem algum problema, por alguma razão ele não consegue, que os espermatozoides que ele tem não conseguem fecundar o óvulo. Isso é esterilidade. Disfunção erétil não tem a ver com esterilidade. O cara ele pode ter ali um funcionamento dos espermatozoides ok, mas por alguma razão o órgão sexual dele não funciona direito, então ele não fica erétil, né? Isso é disfunção erétil. Então, o cara pode ter as duas coisas? Pode ter as duas coisas. O cara que é totalmente saudável, ele não vai ter nenhuma das duas. Aí o cara pode ter uma e não ter a outra, ou ele pode ter as duas coisas. Mas são coisas diferentes. Bom, o que causa problemas de infertilidade
masculina, né? Então, um dos principais questões são as lesões. Então, logicamente, determinadas profissões expõem a um risco muito grande desse tipo de coisa. Por exemplo, peão de rodeio, né? Peão de rodeio, logicamente, ele vai ter um risco muito maior ali. Por quê? Porque ele está sujeito facilmente a ter uma lesão ali na região do saco escrotal, ali do testículo, e com isso ele tem um problema de produção. Lembra que não é o testículo que produz o espermatozoide? Então, se o cara tem uma lesão no testículo e não funciona mais, não funciona mais o testículo, o cara não consegue gerar o espermatozoide. Isso quer dizer que ele tem disfunção erétil? Não, mas ele vai ter um problema para gerar uma criança. Questões como calor e radiação, então exposição contínua a fontes de calor, né? Imagina um cara que trabalha em alguma atividade lá na indústria, por exemplo, em que ele fique num lugar muito, muito, muito quente, principalmente se ficar uma bancada quente, por exemplo, lá, um cara que trabalha numa fundição, por exemplo, aí ele fica numa bancada quente, justamente numa região ali mais próxima do abdômen, do baixo abdômen, ele vai ter riscos, né, para diminuição da fertilidade dele. Fontes de radiação, também, claro, né? Algum tipo de problema hormonal, então aí é um problema que pode ser desde genético, ou algum problema de perda de funcionalidade de alguma glândula, principalmente, né, as estruturas ali voltadas para os hormônios sexuais. O uso de substâncias tóxicas, né, então, é muito comum, né, que o usuário de drogas, né, muito contínuo, ele, lá na frente, ele tenha problema de esterilidade, né, a mesma coisa acontece quando a gente fala em substâncias tóxicas, o efeito do cigarro ao longo prazo também é o de diminuição da fertilidade masculina, e a varicocele. Varicocele é uma variz que acontece no testículo. Então, as pessoas não têm varizes nas pernas, né? Então, quando aquele problema na veia acontece nas pernas, nós só dizemos que ele tem uma variz, que a pessoa tem varizes, né? Então, problemas ali em algumas, no sistema circulatório das pernas. Quando esse problema nesse vaso sanguíneo, ele acontece no testículo do homem, o nome disso é varicocele. Tá? E a varicocele está muito ligada também à dificuldade de fertilidade masculina. Bom, e quando a gente fala disso, né, essa dificuldade de fertilidade, o que vai acontecer com o espermatozoide que vai fazer com que o cara tenha problemas de esterilidade? Então, ele pode ter um problema por deficiências hormonais, um problema de quantidade, ou seja, você tem lá, o sêmen dele é normal, porém, nesse sêmen tem uma quantidade muito menor de espermatozoides, então aí é um problema de quantidade. Ele pode ter um problema de qualidade do espermatozoide. Então, o que é? São problemas de forma. Então, ele tem lá uma quantidade maior de espermatozoides que tem uma cabeça pequena, que tem uma cabeça dupla, que tem a caudinha muito curta, então ele não consegue se movimentar rápido. Problemas com o acrossomo lá, aquela parte na ponteira do espermatozoide que tem as enzimas que vão amolecer o tecido do óvulo. Então, se ele tiver um problema no acrossomo que não libere essas enzimas, ele vai ter um problema. Você tem também espermatozoides com flagelo ausente ou com flagelo enrolado, e aí o espermatozoide não consegue se orientar no sentido que ele precisa. Então, são problemas aí de qualidade. Como é que verifica isso? Através do espermograma, né, que é um exame de laboratório em que uma amostra do esperma é avaliado ali no microscópio e são feitas contagens. E, por fim, né, uma outra questão, né, é a motilidade. Então, o que é a motilidade? Você tem ali o espermatozoide, que quando você olha no microscópio, ele tem o formato correto, tá certinho lá o espermatozoide, a cabeça, a peça intermediária, o flagelo, tudo certo, porém, por alguma razão, aquele espermatozoide não se move direito, ele tem problemas de mobilidade. Então, isso chama motilidade. O que causa a motilidade, né? Alguns tipos de infecções, o excesso de tabaco ou qualquer outra coisa que cause um estresse oxidativo nessas células,
e uma abstinência sexual muito prolongada acaba gerando problemas de motilidade no homem, tá? Então, esse é o quadro aí do que pode acontecer e fazer com que o homem tenha um problema de fertilidade. Bom, nossa aula está praticamente chegando ao fim, então hoje nós vamos encerrar aqui nessa parte da infertilidade masculina. Na aula que vem, nós vamos conversar o outro lado da moeda. Então, o que acontece e pode fazer com que a mulher tenha problemas de fertilidade, né? Então, vamos entender isso na próxima aula, tá? Por enquanto, tudo em ordem? Alguma dúvida? Cadê a turma aí? Pedro, entendeu tudo? Nem tudo? Ah, ok, não tem problema. Na nossa próxima aula... Foi um pouco dos dois. Não entendi? Teve coisa que eu entendi, teve coisa que também eu não vou lembrar, Hum. mas no geral foi uma boa aula. Tá bom, não tem problema, pessoal. Na próxima aula, antes da gente começar a falar